Processo 2123, contas 2010, Seger Luiz Menegas e Vilmar Meroto, Executivo Municipal de Itapejara. Exercício 2010. No que diz respeito ao relatório de gestão fiscal, a SIQM destaca que foi pelo atendimento à Lei Complementar 101/2000. A análise dos documentos juntados aos autos resultou no relatório emitido pelo órgão técnico, evidenciando a ocorrência de inconformidades sobre as quais apenas Seger Luiz Menegas foi intimado. Na reinstrução do feito, a supervisão concluiu pela regularização integral das matérias expressas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 11.3, bem como pela permanência dos demais apontes a seguir elencados. Da auditoria. Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Horas extras pagas de modo habitual e em quantitativo elevado. Consignação em folha de pagamento dos servidores acima do limite máximo permitido por lei municipal. Irregular acúmulo de proventos com pagamento de função pública oriunda de contratação temporária. Legislação editada somente em 21 de nove de 2010, com o intuito de estabelecer o quadro especial e extinção dos servidores seletistas estabilizados, se revelou insuficiente. A ausência de definição legal das atribuições, condições e demais requisitos atinentes aos cargos e funções de confiança. Concessão de vale alimentação aos servidores, benefício de caráter indenizatório. Item 1.7.1. Convocações de servidores para regimes suplementares de trabalho sem observar o previsto em lei municipal. A SIQM afasta a sugestão de débito proposta pela equipe de auditoria por inexistir dano financeiro ou erário. Item 1.7.2. Pagamento de adicional de 20% sem previsão em lei. Sugestão de débito no valor de R$ 2.500. Item 1.7.3. Pagamento e gratificação de regência de classe a servidora cedida para a Universidade Aberta do Brasil, Polo de Itapejara, contrariando o estabelecido em lei municipal. Sugestão de débito de R$ 2.500,38. Item 1.8. Concessão de difícil acesso para professores à revelia de lei municipal. Proposição de débito de R$ 2.048,52. Item 1.9. Apuração incorreta de promoção de classe. Item 1.10. Edição da Lei Municipal 3.227/2009, possibilitando, consoante artigo 2º, a servidor municipal com graduação superior em Ciências Contábeis a responder temporariamente pelo cargo de contador. Itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.1. Ausência de publicidade em jornal de grande circulação no Estado, dos resumos dos editais das tomadas de preços. Indevida terceirização de atividades típica, permanente da administração pública. Diversas irregularidades no desenvolvimento do certame licitatório na modalidade tomada de preços. A ausência de licitação para aquisição de vale alimentação, serviços de consultoria tributárias contratados ao abrigo indevido da inexigibilidade de licitação. Item 2.5.2. Pagamento de serviços de consultoria tributária desprovido da comprovação efetiva da prestação do serviço. Sugestão de débito de R$ 12.500. Itens 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.1 e 7.2. Contratação de agente de integração de estágio sem licitação. Irregular cedência de estagiário para o Poder Judiciário. Adoção de modalidade de aplicação financeira menos rentável para as disponibilidades de caixa. Procedimento que perdurou até setembro, gerando R$ 31.621,33 de perdas.
Itens 8.1 e 9.1.1, impropriedades referentes à composição e atuação da Unidade Central de Controle Interno. Item 9.1.2, servidora realizou jornada semanal inferior à legalmente fixada, ou seja, cumpriu jornada de 40 horas semanais, quando o correto seria de 44 horas. O valor pago, sem a pertinente contrapartida laboral, totalizando R$ 1.123,24. É passível de devolução ao erário. Itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3 e 9.4. Inexistência de legislação definindo os percentuais mínimos de cargos em comissão. Criação de cargos em comissão para o exercício de atividades fora do trinômio direção, chefia ou assessoramento. Acúmulo irregular de cargos públicos. Inércia da administração na adoção de medidas com vistas a repor ao erário valor desviado por servidor municipal. Item 9.5. Pagamento de aposentadoria em valor superior ao constante no ato inativatório registrado pelo TCE. Proposição de débito de R$ 2.477,79. Itens 10.1.1 e 10.1.2. Concessão de auxílios financeiros ao CONCEPRO, despesas consideradas sem finalidade pública, apuradas respectivamente em R$ 6.000 e R$ 23.400. A SIC-M opina pelo afastamento do aponte e respectiva sugestão de ressarcimento. Item 10.2. Concessão indevida de incentivos a duas empresas privadas. Sugestão de débito no valor de R$ 24.432 e que foi proposta pela auditoria, afastada pela SIC-M. Item 10.3. Pagamento à rádio comunitária por serviços prestados, contrariando disposições estabelecidas em Lei Federal número 9.612/98. Item 10.4. Prestação de contas de auxílio concedido pelo município à CTG local. Revelou-se inconsistente, deixando a importância de R$ 64.990,80 ao alcance de ressarcimento ao erário. 10.5. Não adoção de qualquer metodologia técnica ou científica na avaliação de imóvel para fins de desapropriação. Item 10.6. Inadequado controle aplicado sobre os produtos pneumáticos, causando prejuízo às averiguações dos destinos dos mesmos. Sugestão de fixação de débito de R$ 14.682, que foi afastado para a SIC-M diante da juntada dos relatórios, dando conta da utilização destes bens. Itens 11.1.1. Insuficiente publicidade dada a licitação na modalidade pregão presencial para aquisição de veículos. Item 11.1.2, excessivo detalhamento de objeto em certame licitatório para aquisição de veículo, modalidade pregão presencial, acarretando o direcionamento para determinada marca. Item 11.2, serviços de publicidade contratados ao abrigo indevido da inexigibilidade de licitação. Item 11.3, majoração excessiva dos gastos com serviços de acesso à internet, desprovida de justificativa plausível. A SIC-M afasta a glosa proposta pela equipe de auditoria. Itens 11.4 e 12.1. Aquisição de materiais de construção ao abrigo indevido da dispensa de licitação e inadequado controle de bens patrimoniais. Itens 13.1.1 e 13.1.2. Certidões de dívida ativa emitidas à revelia das disposições contidas no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa, tributários e não tributários, sem suporte em documentação idônea. Item 13.1.3. Renúncia de receita oriunda de prescrição de créditos tributários inscritos em dívida ativa, totalizando R$ 20.399,90. Considerando a incerteza quanto à recuperação do crédito tributário, a SIC-M afasta a sugestão de imposição de glosa.
Item 13.2, falta de fiscalização sobre empresas promotoras de eventos, ocasionando prejuízo ao recolhimento do ISS. A glosa proposta foi afastada pela SIC-M. Do Siscope, a remessa de informações ao Siscope não ocorreu em sua totalidade nas condições e nos prazos estabelecidos. Parecer do Ministério Público de Contas, através do representante do Ministério Público, Dr. Ângelo Borghetti, manifestou-se o mesmo pela emissão de multa a Seger Luiz Menegas pela fixação de débito correspondente aos itens 1.7.3, 1.8, 2.5.2, 9.1.2, 9.5, 10.1.1, 10.1.2, 10.4 e 13.3, aliás, 13.1.3, de responsabilidade de Seger Luiz Menegas, pela emissão de parecer favorável às contas de Vilmar Meroto, pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas de Seger Luiz Menegas, pela ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador Regional Eleitoral, pela recomendação ao atual administrador. Por redistribuição, vieram os autos ao meu gabinete quando deferia a juntada de documentos complementares requerida pelo senhor Seger Luiz Menegas. Em exame à nova documentação, a SIC-M se manifesta pela manutenção dos apontes nos seguintes termos. Item 1.8. Professores beneficiados indevidamente com adicional de difícil acesso, inobservância à Lei Municipal 2.894/2006 e ao Decreto 2.914/2003. Item 2.5.1. Contratação de serviço de consultoria tributária de forma indireta com fulcro em inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso 2 da Lei Federal 8.666/93. Requisito da notória especialização não restou atendido. Item 2.5.2, serviço de consultoria tributária, falta de comprovação da efetiva prestação de serviço. Após o exame dos documentos complementares, altera a sugestão de fixação de débito, inicialmente fixado no valor de R$ 25.139,48 para R$ 10.000. Item 9.1.2, descumprimento de carga horária da servidora Nelci Terezinha de Oliveira. Valor a ser ressarcido, R$ 1.067,08. Item 9.5, pagamento de aposentadoria em valor divergente daquele constante no ato inativatório registrado por esse Tribunal de Contas. Dano ao erário. SIC-M sugere a redução do débito a ser fixado de R$ 2.477,79 para R$ 2.382,25. Item 10.4. Deficiências na prestação de contas de auxílio concedido ao CTG Tradições Gaúchas Manuel Teixeira de Tapejara, visando o custeio de parte das despesas com a realização do 7º rodeio interestadual de Tapejara, sugestão de fixação de débito de R$ 64.990,80. Parecer do Ministério Público de Contas. Novamente instado a manifestar-se o representante do MPC, Dr. Ângelo Borghetti, propõe em preliminar o desentranhamento da documentação complementar e sua devolução ao requerente, por entender incabível sua juntada após o parecer do MPC. No mérito, ratifica os termos do parecer 2905/2012. É o relatório. Passo ao voto. O Ministério Público de Contas, invocando o disposto no artigo 40, parágrafo 3º do RITCE, requer, em preliminar, o desentranhamento da documentação complementar trazida ao processo e sua devolução ao requerente. No exame dos autos, o julgador deve dispor de todos os meios de prova que entender necessários à formação da sua convicção. Mais ainda, tratando-se do exercício de fiscalização, que não tem a punição como foco primordial de suas atividades, mas a busca da verdade dos fatos, visando ao resguardo do interesse público.
Moacir Amaral dos Santos, na obra intitulada Primeiras Linhas do Direito Processual Civil, ao tratar da instrução do processo, leciona: num sentido menos amplo, considera-se instrução da causa o aparelhamento do processo dos elementos suscetíveis de convencer o juiz sobre as controvérsias de fato e de direito que giram em torno ao tema decidendo, de modo a proferir decisão, acolhendo ou rejeitando o pedido. Adiante, acrescenta o ilustre doutrinador: por outro lado, ainda que encerrada esteja a instrução da causa, mas antes dos debates orais, o juiz poderá converter o julgamento em diligência para a produção de provas que entender necessárias à formação do seu convencimento. Nesse sentido, pode ser reaberta a instrução tantas vezes quantas necessárias ao pleno atendimento da atividade fiscalizatória e para sedimentar a convicção do julgador, sendo imprescindível, nesse caso, a posterior oitiva do Ministério Público de Contas, o que, de fato, ocorreu nos presentes autos. Diante do exposto, não acolho a preliminar suscitada pelo parquê. No mérito, passo ao exame das situações em que há sugestão de imposição de débito. No que tange ao item 1.7.1, onde é apontada a realização de convocações de professores para regime suplementar de trabalho, em desacordo com a legislação municipal, anulo as conclusões da CIQM do Ministério Público de Contas no sentido do afastamento da fixação de débito sugerido pela equipe de auditoria, tendo em vista inexistir dano financeiro, posto ter havido a prestação dos serviços e, portanto, a despesa reverteu em benefício da coletividade. Contudo, a inconformidade será considerada quando da imposição de penalidade pecuniária, refletindo ainda no parecer acerca das contas. No item 1.7.2, anulo as conclusões do Ministério Público de Contas, lançadas nas folhas 2384 a 2387, as quais adoto como fundamento de decidir, no sentido da possibilidade do pagamento do adicional de 20%, no caso questionado pela equipe de auditoria, razão pela qual sou pelo afastamento do débito. O item 1.7.3 envolve o pagamento de gratificação do registro de classe a servidora cedida para a Universidade Aberta do Brasil, Polo Tapejara, totalizando R$ 2.500,38, procedimento que vem de encontro ao estabelecido no artigo 33 da Lei Municipal 2.558/2002, pagamento de dita vantagem apenas aos professores municipais que estiverem em registro de classe nas escolas municipais, em um só turno, atendendo 2 ou mais séries. Oportuno registrar que a matéria foi objeto de aponte no exercício anterior, julgado pelo Egresso Tribunal Pleno, em sessão de 7/12/2011, cujo voto do então conselheiro substituto Pedro Henrique Pode Figueiredo, acolhido à unanimidade, foi pela devolução ao erário dos recursos até então versados. A partir da ciência da decisão desfavorável aos seus interesses, o gestor interpôs recurso de reconsideração, grafado sobre o número 4630-12-7, o qual se encontra pendente de decisão. Tendo em vista que houve o pagamento de vantagem sem amparo legal, sou pelo ressarcimento dos valores remunerados indevidamente. No item 1.8, concessão de difícil acesso para 3 professoras à revelia de lei municipal, relativa aos meses de janeiro a outubro. Diante da flagrante ilegalidade, o próprio gestor reconheceu a falha, tendo suspendido os pagamentos a partir do mês de novembro. A documentação complementar acostada aos autos comprova a adoção de medidas visando a recomposição do erário. Houve a juntada de termo de confissão de dívida firmado pelas servidoras beneficiárias, bem como contra-cheques que evidenciam que os valores vêm sendo ressarcidos. Entretanto, como bem aponta a análise procedida pela CIQM, a dívida confessada pela senhora Maria de Lourdes Canale Mânica consigna valor inferior ao devido, sendo que a de quantia de R$ 287,72 não foi objeto do parcelamento. Tal situação se repete no que tange a servidora Marisete Fátima Simoneto, restando idêntica a quantia.
Nessas circunstâncias, entendo que descabe a imposição de glosa dos valores que estão sendo ressarcidos, devendo ser verificado em futura auditoria o efetivo ingresso do montante aos cofres públicos. Por outro lado, tendo em vista que parte dos pagamentos indevidos não foram abarcados pelas confissões de dívidas e pedidos de parcelamento, deve ser determinado o ressarcimento de tal quantia, que totaliza R$ 575,44. No item 2.3, a equipe de auditoria destacou que a subjetividade do edital da licitação para a contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza de ruas e avenidas da cidade trouxe prejuízo à formulação de propostas pelos licitantes. Em suas conclusões, a equipe infere que tais irregularidades trouxeram prejuízo no montante de R$ 48.350,53, resultante da diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles estabelecidos na proposta de menor valor. Diante das deficiências apontadas no edital, cuja defesa não foi suficiente para elidi-las, e pelo fato de que a empresa vencedora, única habilitada no certame, cotou o preço superior ao preço orçado estabelecido no edital, opina pela fixação de débito no valor resultante dessas diferenças, totalizando R$ 12.781,46. O MPC, por sua vez, opina pelo afastamento da sugestão de fixação de débito, mantendo a falha atinente às deficiências na elaboração do edital no rol das irregularidades ensejadoras de multa. De fato, a ausência de projeto básico, memorial descritivo do objeto do contrato, planilha de composição de preços de todos os serviços, especificação de turnos, quantidade de operários necessários para a execução das tarefas e demais falhas constatadas, podem prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, desencorajando empresas que ofertarem suas propostas pela inexistência de clareza das condições da prestação do serviço, motivo pelo qual a irregularidade será considerada para a fixação de penalidade pecuniária. Contudo, acolhendo a análise do MPC, sou pelo afastamento da fixação de débito proposta pelas supervisões. Acerca da situação destacada no item 2.5.2, pagamento de serviço de consultoria tributária desprovido da comprovação efetiva da prestação do serviço, envolvendo R$ 10.000, competência de janeiro a abril de 2010, as alegações trazidas pelo administrador para justificar os pagamentos, serviços prestados por meio de contratos ou de contatos telefônicos e esclarecimentos verbais ao setor de tributos do município, não possuem eficácia para regularizar os pagamentos até então efetuados, uma vez que a cláusula 2.3, o termo contratual firmado com a contratada, previa a apresentação de relatórios com síntese dos resultados e sugestões para a melhoria do sistema de arrecadação. Logo, o administrador foi conivente com a aludida situação, pois não restou confirmada a execução do serviço, motivo pelo qual determina a reparação aos cofres municipais do dano causado. A propósito, relevante destacar que o valor sugerido pelo serviço de auditoria a ser devolvido era de R$ 25.139,48. A SICM, no entanto, entendeu que ocorreu a comprovação de parte dos trabalhos contratados, tendo, por isso, a sua reinstrução reduzido para R$ 10.000 o débito inicialmente quantificado. Atinente ao versado no item 7.2, crítica relativa à aplicação das disponibilidades financeiras, onde a equipe aponta prejuízo de R$ 31.621,33 a ser ressarcido, na esteira do entendimento firmado pelo parquê, entendo que a falha não determina a fixação de débito, uma vez que não houve prejuízo efetivo, pois que se constata que o município deixou de ganhar mais ao aplicar seus recursos em investimento com menor rentabilidade. No item 9.1.2, onde é apontado que a servidora realizou jornada semanal inferior à legalmente fixada, ou seja, cumpriu jornada de 40 horas semanais, quando o correto seria de 44 horas, tendo recebido pagamentos desprovidos de contrapartida laboral no montante de R$ 1.123,24, o responsável, em seus esclarecimentos, não fez qualquer objeção ao apontado.
Apesar da irregularidade incontroversa dos pagamentos, verifico que houve a regularização do ponto, passando o servidor a cumprir a carga horária integral e, na esteira de entendimento já esposado nestes autos, diante da inexistência de termo de confissão de dívida e parcelamento firmado pela beneficiária e da comprovação da realização de descontos, não acolho a sugestão de fixação de glosa, determinando que seja verificado em futura auditoria o ressarcimento da totalidade dos valores pagos indevidamente. Idêntica situação ocorre em relação ao enfocado no item 9.5, pagamento de aposentadoria em valor superior ou constante no ato inativatório, registrado pelo TCE, gerando dispêndio ilegal de R$ 2.477,79. Razão pela qual afasto a glosa e determino verificação em futura auditoria do ingresso da totalidade dos valores aos cofres públicos. As matérias abordadas nos itens 10.1.1, concessão de auxílio financeiro ao CONCEPRO, precisamente custeio de despesas com moradia do delegado de polícia de Tapejara, e 10.1.2, concessão de auxílio financeiro ao CONCEPRO, atinente ao custeio de cesta básica ou moradia de servidores da Brigada Militar, englobam despesas consideradas sem finalidade pública, mensuradas, respectivamente, em R$ 6.000 e R$ 23.400. A SIC-M concluiu pelo afastamento dos débitos propostos com escopo em decisões anteriores ocorridas nesse tribunal e que tiveram como alvo a mesma matéria. Recurso de municípios de São Borja, Antagorda, enfim, outros processos, com fundamento na exigência da cooperação entre as distintas esferas governamentais na consecução de objetivos de interesse comum, caso da segurança pública. Destarte, corroborado no conteúdo bem exposto das decisões anteriores, também infiro pelo afastamento dos débitos ora sugeridos, bem como pela supressão dos apontes. Pertinente ao assunto tratado no item 10.2, que diz respeito ao pagamento de incentivos a duas empresas, sem amparo legal, na esteira do entendimento da SIC-M e do MPC, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, sou pelo afastamento da sugestão de débito ofertada pela equipe de auditoria, a fim de evitar decisão conflitante com o entendimento esposado no exame do exercício anterior, processo 53.039-9, no qual não foi fixado o débito, porquanto os benefícios em tela foram feitos em presunção de legitimidade, sendo cessados após os respectivos apontes. A matéria epigrafada no item 10.4 trata da inconsistência da prestação de contas efetuada por CTG local dos recursos recebidos do município, cujo objetivo era custear parte das despesas do 7º Rodeio Interestadual de Tapejara, situação que contou com a complacência da administração municipal. Há sugestão de débito de R$ 64.990,80. O repasse integral foi de R$ 80.000, tendo sido devolvido ao município pelo CTG a importância de R$ 15.009,20. Em seus esclarecimentos, o gestor entende exagerado o apontamento da equipe de auditoria, informa que não houve cobrança da bilheteria, que o estacionamento ficou a cargo da APAI e a venda de bebidas por conta da empresa Cadine, que os valores das inscrições eram entregues à contadora do CTG, que efetuou depósitos diretamente na conta do mesmo CTG, que as premiações foram comprovadas por meio de cheques e recibos, bem como que o CTG explorou a venda de refeições em troca de arcar com a alimentação das pessoas que trabalharam no evento. Os argumentos do responsável e a documentação carreada aos autos não são hábeis a comprovar a regularidade do dispêndio, porquanto a prestação de contas da aplicação dos recursos repassados não se mostra adequada aos termos da lei municipal que autorizou o repasse, tampouco aos preceitos que regem a administração no tocante à utilização dos recursos públicos. Não houve controle efetivo no que tange à prestação de contas, pois, como bem aponta o MPC, a venda de bebidas claramente exemplifica o descontrole. Ademais, ainda que tenha havido a devolução de parte dos recursos empregados,
A ausência de controle sobre as despesas e receitas do evento impossibilita aferir se o valor devolvido é o devido, visto que, se a receita tivesse sido superior, maior seria a quantia a retornar aos cofres públicos. Diante do exposto, acompanha as supervisões do Ministério Público de Contas quanto à necessidade de ressarcimento da quantia de R$ 64.990,80. Quanto à matéria comentada no item 13.1.3, renúncia de receita oriunda de prescrição de créditos tributários inscritos em dívida ativa, totalizando R$ 20.399,90, o Serviço de Instrução de Contas Municipais, em sua conclusão, divergiu do aponte original desenvolvido pelo Serviço Regional de Auditoria, isto é, a SIC-M afastou o valor até então sugerido como débito pelo Serviço de Auditoria, com supedâneo em jurisprudência vigente nesta Corte de Contas. Pelo entendimento de que se estaria diante apenas de um dano presumível insuficiente para surgir o dever de indenizar. Posto isto, filio meu entendimento da SIC-M e afasto o débito sugerido, mantendo a regularidade junto aos demais apurados como suporte para a aplicação de multa. No que pertine aos assuntos tratados nos itens 1.10, inconstitucionalidade de norma municipal que permite a ocupação temporária do cargo de contador por servidor municipal graduado em ciências contábeis. 10.6, destino ignorado de pneumáticos. 11.3, majoração injustificada dos custos do serviço de acesso à internet. E 13.2, evasão de receitas municipais em decorrência da falta de fiscalização, concordo integralmente com a análise efetuada pela SIC-M, nas folhas 2261 e 2348, a qual adoto como razões de decidir, deixando de transcrever para evitar desnecessária tautologia. Nesse sentido, acompanhando ainda o parecer do Ministério Público de Contas sobre pelo afastamento das respectivas glosas. As inconformidades flagradas ao longo do processo configuram infringência às normas de natureza operacional e administração financeira e orçamentária, ensejam imposição de multa a Seja Luiz Menegas, bem como cientificação à origem, para que evite a reincidência das falhas relatadas, adotando medidas corretivas. Entretanto, verifico que as falhas não maculam a globalidade das contas, tendo em vista que o julgamento da gestão fiscal foi pelo atendimento à lei de responsabilidade fiscal e que o administrador anuncia a adoção de medidas corretivas em relação às falhas de maior relevância verificadas nesse processo, das quais cito exemplificativamente a realização de concurso público, encaminhamento de projeto de lei criando quadro especial, dentre outras ações saneadoras, razão pela qual o parecer deve ser favorável às contas de Seja Luiz Menegas. No que tange ao senhor Vilmar Meroto, o curto lapso temporal em que esteve à frente da auditada e a ausência de falhas, determina a emissão de parecer favorável. Diante do exposto, voto pela devolução das quantias apontadas nos itens 1.7.3, pagamento indevido de vantagem, R$ 2.500. 1.8, pagamento indevido de difícil acesso, R$ 575,44. 2.5.2, não comprovação da prestação laboral, R$ 10.000. E 10.4, inconsistência na prestação de contas efetuada por CTG local dos serviços recebidos, dos recursos recebidos pelo município, R$ 64.990,80, e responsabilidade de Seja Luiz Menegas, prefeito municipal de Itapejara, 2010. Pela imposição de multa de R$ 1.500 a Seja Luiz Menegas. Pela cientificação à origem, pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de Seja Luiz Menegas e Vilmar Meroto, administradores responsáveis pelo Executivo Municipal de Itapejara, 2010, e demais consectários. É o voto. Está em discussão. Conselheiro Estilac Xavier, com a palavra. De pronto anuncio o acompanhamento do seu voto. Eu quero só fazer alguns registros. Como acho que está numa banda de formação de convicção ou não sobre o problema, eu quero só registrar aqui
o apontamento 13.1.3 da prescrição de créditos tributários, que é um entendimento que é um potencial risco quando o administrador não faz os atos judiciais necessários para reaver o crédito, bem, Vossa Excelência afasta. Eu estou acompanhando, mas eu quero registrar que em futuros procedimentos, e nós temos que ter isso talvez como orientação, e, portanto, eu concordo com a posição do Ministério Público no mérito, mas creio que há que se fazer uma certa flexibilização aqui, na medida em que, se o potencial de risco de perda é um potencial mesmo, é perda total quando não se faz a ação. Se não promoveu e deixou prescrever, não tem mais como os cofres públicos reaverem o recurso. Então, aquilo que poderia ser uma parte, pelo menos, reavido, não é. Mas eu vou acompanhar o vosso entendimento, mas fazendo esse registro em relação à posição do Ministério Público. Os outros dois pontos que diz de ausência de finalidade pública em repasse ao CONCEPO, e tem dois pontos aqui, eu estava acompanhando o vosso voto e significou, inclusive, para a obtenção ou permanência de delegado de polícia na cidade, pagamento de moradia e cesta básica policiais. É isso mesmo? Eu confesso que entendo a posição do administrador, é louvável a iniciativa, mas creio que é justo não haver a glosa. E porque, pelo que eu entendi também aqui da minha leitura, ele já cancelou esse benefício, não existe mais. Eu acho que é correto e adequado, portanto, afastá-la. Então, com essas considerações, e chamando a atenção para esse caso dos repasses para delegados ou policiais, ou ambos, imagina se esse for o procedimento daqui para frente, que nós tenhamos atendimento às comunidades com base num plus a ser arbitrado pelas administrações com maior ou menor possibilidade de atender a esses requisitos. Mas considero que foi uma atitude feita pelo administrador com a melhor das boas vontades para a sua cidade, para a municipalidade. Ele até registra que não houve manifestação de ninguém contra ou contrariedades a isso. De fato, seria estranho se houvesse, embora fosse legítimo haver outras posições a respeito do assunto. Mas então, com isso, eu estou informando o conselheiro Adroaldo o voto na integralidade da sua proposta. Aprovado o voto.